No Evangelho de Lucas, capítulo 2. Sempre clamamos ao Senhor nos hospitais para que Ele faça um milagre, em asilos, em empresas. Quantas pessoas nos chamam para ir na empresa orar para que Deus prospere? E Deus faz milagre nesses lugares, eu não tenho dúvida disso. Mas se tem um lugar onde Deus ama estar presente e fazer milagre, é na família. Deus sempre quis e quer tratar e cuidar das famílias. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O poder de Deus, o milagre na família. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. De 1 a 11 é que nós vamos ler. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Desculpa, irmãos. João. Não sei porque Lucas ficou na minha mente. Eu acho que porque eu estava começando com Lucas, mas não é Lucas não. É João capítulo 2. João capítulo 2, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou a melhor parte até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Sente-se no seu lugar. Se você que está nos assistindo pela primeira vez ainda não é inscrito no nosso canal, se essa palavra tocar o teu coração, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, faça essa palavra chegar a outras pessoas. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nessa nossa conversa de hoje o que vamos falar é o milagre na família. Como eu disse, Jesus pode fazer milagres em qualquer lugar. Oramos, como na introdução falei, para que Deus cure pessoas enfermas ali em hospitais, empresas que são abertas. As pessoas pedem que um sacerdote leve uma palavra, que leve uma unção naquele lugar, mas é na família que Deus é apaixonado por transformar situações e fazer milagres. Mas 3 coisas eu quero destacar que não podem faltar
para que os milagres de Deus aconteçam na nossa família. E se você quer que Deus faça isso no meio da tua casa, no meio da tua parentela, na tua família, no teu seio familiar, você precisa gravar 3 coisas que vamos citar aqui nessa noite. Para que o milagre de Deus aconteça na família, é preciso que Jesus esteja presente. Jesus precisa fazer parte do teu contexto familiar. E quando eu meditava nessa palavra hoje, eu pensava como teria sido difícil se, quando o vinho acabasse, aqueles noivos começassem a correr de um lado para o outro, dizendo: alguém viu Jesus? Será que tem como trazer Jesus aqui para fazer um milagre? Porque nós não temos vinho. Será que Jesus pode vir? Tem como você ir buscar Ele? Onde é que Ele está? Como seria difícil para que o milagre acontecesse. Como é difícil, depois que estamos vivendo aquele momento difícil, querer colocar Jesus em um contexto onde Ele nunca esteve. Talvez você conheça Jesus, talvez você já tenha até aceitado a Ele, mas Ele está no contexto da tua família. E quando eu falo de estar no contexto familiar, eu lembrava do que eu vivi. Eu lembrava da minha infância. Minha mãe se converteu em 85. Meu pai sempre jogava de lado a questão religiosa e não queria que minha mãe fosse aos cultos. Mas toda quinta-feira meu pai saía para viajar. Dia de quinta ele viajava, toda quinta. E minha mãe aproveitava esse momento, reunia os 3 filhos no quarto, em um dos quartos da casa, que era chamado quarto da bagunça, que era onde ela colocava as roupas que estavam lavadas para passar ferro. Mas ela levava a gente para aquele quarto, eu lembro como hoje. Tinha uma mesa, os mais antigos vão saber, uma mesa que ela abria. Ela tinha uma parte no meio que ela aumentava ou diminuía. Mas não é aquela redonda, não. É uma de fórmica, bem... aquela que esbagaça toda, sai um pó. E tinha só aquela peça em cima que dava o brilho, como se fosse o MDF que hoje a gente conhece. A gente tinha uma mesa daquela lá. Era onde ela colocava as roupas, no canto. E eu lembro minha mãe com a Bíblia ali em cima daquela mesa, os 3 filhos ao redor, e ela falando de Jesus, lendo um trecho da Bíblia, orando por meu pai que estava na estrada em busca do pão, em busca do crescimento da gente. Meu pai sempre foi um cara que lutou muito para crescer na vida, e isso para mim foi um exemplo de vida. E a gente orava, clamando a Deus para que meu pai chegasse em paz de volta naquela viagem. E minha mãe colocava o som para tocar, tinha lá um disco de Thalita. Se tua vida está sitiada e mais parece uma cidade murada, troque a muralha pela fé. Eram as músicas que a gente ouvia na época. Nem se falava no mundo gospel, era música de crente. Mas minha mãe fazia questão de clamar a Deus com os filhos. Ela trazia Jesus para o contexto familiar. E a gente cresceu nesse ambiente. Toda quinta-feira tinha aquele culto ao Senhor, onde orávamos pelos tios, pelo meu pai, por meu avô, pela família, para que Deus fizesse um milagre na família. E mais interessante disso, irmãos, é de pensar que a família de meu pai, em especial, que era uma família 100% católica, aos poucos foi surgindo no meio dessa família primos, depois de mim, é claro. Eu fui o primeiro a aceitar Jesus.
Aí primos, filho de um tio católico, se converteu. Outros primos foram se convertendo. E hoje várias pessoas da nossa família, do lado de meu pai, já aceitaram Jesus. Na família de minha mãe, quase toda a família. É um caso ou outro, assim, eu acho que mais de 90%. O que foi isso? Alguém que trouxe Jesus para o contexto familiar. E ela orava pelos irmãos dela, pelo irmão, pelas irmãs. E hoje eu tenho do lado de minha mãe 2 primos que são pastores. E outros que são convertidos dentro da mesma igreja ou outra denominação. Sabe? Quando Jesus é introduzido na família, quando trazemos Jesus para a nossa família, no momento que o milagre precisa acontecer, Jesus não é um estranho para nós. No momento que a dificuldade acontece, sabemos a quem recorrer: Jesus Cristo, o Senhor. Ele já faz parte do contexto familiar. E foi isso que fez a diferença naquele casamento. O versículo 2 diz assim: Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus não iria àquele lugar se ele não tivesse sido convidado. Jesus não estará na tua família se você não o convidar para estar no meio dela. É necessário, é preciso chamar Jesus, trazer Ele para esse contexto familiar, para que o milagre aconteça. No momento que você precisar, Jesus não pode ser chamado às pressas. Jesus já precisa estar com você. Ele já precisa estar na tua casa, na tua família. A segunda coisa que traz o milagre, que faz o milagre acontecer no meio da família, é quando há sensibilidade espiritual. Porque deixa eu te dizer uma coisa: vir ao culto, estar assistindo o nosso vídeo agora, não significa ter sensibilidade espiritual. Existem pessoas que estão na casa de Deus, ouvindo as mensagens, assistindo os vídeos, mas quando situações acontecem no meio da família, não consegue perceber que aquilo é algo espiritual e precisa de uma intervenção divina. A Bíblia nos diz no versículo 3 assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Em outras palavras, Maria disse o quê? Eles precisam de um milagre. Aí você pode me dizer: mas Jesus era filho de Maria, ela tinha intimidade com ele. E quem disse? E quem disse que porque é pai, porque é mãe, se tem intimidade? Tem não. Nem sempre. Jesus, mesmo sendo filho de Maria, mas podia não ter intimidade. Mas por ela ter intimidade com seu filho, por ela ter essa aproximação com seu filho, ela conseguiu entender que em Jesus haveria resposta para aquela situação. Sensibilidade espiritual, irmãos, é olhar para um fato que está acontecendo dentro da nossa casa e percebermos que aquilo não é um acidente, não é um acaso. Ah, não, foi porque faltou o gás. Vamos orar. Vamos colocar a situação na presença do Senhor. Vamos trazer Jesus para resolver esse problema. Ou melhor, vamos levar o nosso problema até Jesus. Já que Ele já está no nosso meio, Ele já faz parte do meu contexto familiar, agora eu vou apresentar a Jesus o meu problema. Foi isso que Maria fez. Jesus já fazia parte daquele contexto da festa, Jesus já estava presente naquela festa, e agora Maria, por ter sensibilidade espiritual, chama Jesus para que fizesse um milagre. Volto a dizer, imagine a dificuldade daqueles noivos correndo pelas ruas de Caná da Galileia. Alguém viu Jesus? Alguém viu Jesus? Mas se ele não tivesse intimidade com Jesus, como ele saberia que Jesus poderia fazer um milagre? Traga Jesus para o teu contexto familiar. Tenha esse olhar espiritual para as coisas.
Consiga enxergar com os olhos da fé, e Deus fará um milagre na tua casa, e Deus fará um milagre na tua família. Aquilo que você precisa está nas mãos de Deus para ser entregue a você. Mas isso só vai acontecer se você conseguir olhar para aquela situação, conseguir olhar para aquele fato e entender que aquilo já saiu da esfera física, humana, e agora aquilo é espiritual. Eu preciso clamar a Deus para que Ele resolva o meu problema. E o próprio Deus, lá atrás, através dos profetas, Ele diz: olha, clama a mim e responder-te-ei. Aquilo que você precisa, traga para mim, em forma de clamor, que eu vou te dar a resposta. Que em nome de Jesus, você tenha Jesus no teu seio familiar, que você tenha Jesus no teu contexto de família, e que você possa apresentar a Ele as suas necessidades. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você contar à tua vizinha do teu problema na família, da dificuldade que você está tendo com teu filho. Ou você, homem, contar no emprego, no teu trabalho, ao teu amigo ali de trabalho, as suas lamúrias, as tuas dificuldades. Se coloca diante de Deus e diz a Ele o que você precisa. E quando eu digo se coloca diante de Deus, eu não estou dizendo que você precisa estar de joelhos horas e horas dizendo a Deus que você precisa tal e tal milagre. Não. Esteja com teu coração ligado a Ele, porque, como eu disse lá no princípio, eu acho que não estava nem gravando ainda, Deus não se importa com esses protocolos. Se tivermos a oportunidade de passar horas de joelho, que passemos. Mas se o dia for corrido e eu chegar em casa muito cansado, tomar um banho, apagar no sofá e só acordar de madrugada com a patroa chamando, dizendo: vamos para a cama, homem. Mas o meu coração durante o dia esteve em contato com Deus o tempo todo. Quem te disse que você não falou com Deus? Quem te disse que você não orou? Orar é falar, e não precisa de muita coisa. Hoje, para falar com uma pessoa, você não precisa nem estar de cara com ela, você não precisa mais nem ligar para ela. Você manda uma mensagem, depois ela ouve, depois ela te responde, às vezes horas depois, e a mensagem, a tua voz chega e ela te responde com voz também. Com Deus não é diferente. A diferença é que quando você fala, Ele ouve na mesma hora e te responde no mesmo instante. Mas para que tenhamos a resposta, é preciso que haja sensibilidade. É preciso que percebamos que o momento, a situação que estamos vivendo é espiritual, não humana simplesmente. E o terceiro ponto, para que o milagre aconteça na família, é quando somos obedientes, quando obedecemos ao Senhor. Aí você pode me dizer: mas pastor, eu estou na igreja, estou no culto, leio a Bíblia, participo da escola bíblica, se tem culto de oração eu venho, se tem consagração eu estou aqui, e nos dias que não tem trabalho na igreja, em casa eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou comendo a da Bíblia, eu me alimento da Bíblia, dia e noite, como diz o Salmo 1. Eu leio da Bíblia, que eu esqueço até de comer. Que bom! Mas isso não é o suficiente. Como não é o suficiente? Ler a Bíblia não é o suficiente? Não! Se você puder, abra. Se não, só ouça. Lucas, no capítulo 6,
no versículos 47 e 48. Lucas 6, 47 e 48. A palavra nos diz assim, e quem disse? Foi Jesus quem disse isso. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Jesus está dizendo que ouvir a palavra dele, ler a palavra dele, é bom. Mas se eu ouvir, se eu ler e não praticar o que está escrito, não vai fazer diferença alguma. Jesus chama os serviçais, melhor dizendo, Maria envia os serviçais até Jesus, e Jesus diz aos serviçais: peguem vasilhas, aquelas vasilhas, tragam até aqui, encham de água. Encheu? Agora leve para o responsável pela festa. Se aqueles homens dissessem: mas como? Peraí, Jesus, a gente até te obedeceu, você pediu para pegar água, eu coloquei água aqui, agora levar água para ele? Não posso levar água. O milagre não teria acontecido. Foi a obediência daqueles homens que fez todos naquela casa provar do milagre de Jesus. E quando o responsável pela festa provou daquele vinho, ele disse: como assim? Como assim? A minha empresa, o meu buffet é responsável por muitas festas, e eu sempre escalo o vinho mais inferior para depois que as pessoas já provaram o melhor vinho. Mas você mudou a ordem. Você colocou o melhor vinho agora, depois que todos já beberam muito. É porque quando Jesus faz um milagre, é o melhor que acontece. Por mais que já temos vivido boas coisas, mas quando o milagre de Deus começa a acontecer na nossa vida, tudo que passou fica em segundo, porque o que Deus faz sempre é melhor. Mas para aquele milagre acontecer, foi necessário que obediência acontecesse. Quantas pessoas vêm ao culto, ouvem a palavra, lê a Bíblia e não praticam o que diz a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus, e o que adianta? Nada, não muda em nada na vida. Homens e mulheres que aceitaram Jesus, eu não era nem nascido ainda, lê a Bíblia e conhece, versículo por versículo, endereço sabe todos. Se eu chegar perto dele eu vou passar vergonha, porque me pergunta o versículo, eu vou dizer: rapaz, não lembro onde é que está escrito não, vamos dar um Google aí que a gente acha. Mas conhece, sabe o endereço, mas não pratica. Não acontece nada, não muda nada, não faz diferença na vida da pessoa. E foi isso que fez a diferença naquele casamento, porque aqueles homens ouviram a palavra, a voz de Jesus dizendo: faz isso, e eles fizeram, e o melhor vinho foi entregue, e as pessoas festejaram com mais 6 vasilhas de vinho, de 8 a 120 litros, um pelo outro aí, vamos botar que tinha uns 500 litros de vinho. Rapaz, deu para a galera empenar, porque 500 litros de vinho, meu amigo, vai daqui em Santo Antônio e volta. Ai, ai. A palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 1, João escreve assim: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito,
Porque o tempo do fim está próximo. Porque o tempo está próximo. O que é que João diz? Que é feliz quem ouve, quem lê e que guarda. Porque quem ouve, quem lê e não guarda, voltando para Lucas capítulo 6, é semelhante a alguém que faz uma casa edificada sobre a areia. E quando vem o vento, vem a chuva, vem a torrente, bate nessa casa, o que acontece com ela? Desmorona. A casa, a pessoa que tem uma vida espiritual assim, se assemelha ao que eu vi um dia no Ceará, se não me falha a memória. Uma barragem estourou e saiu levando tudo que tinha no caminho. Algumas casas não caíram, casa de taipa, mas o que aconteceu com a casa? O que tinha, onde a água passou, ficou só o esqueleto. Não tinha firmeza para suportar a água que passava. Era de barro. Isso ficou marcado em minha mente. A casa, tipo, da cintura para cima tinha parede. Da cintura para baixo só tinha as coluninhas de madeira amarrada com cipó. Alguém que ouve a palavra de Deus e não pratica, e que não vive a palavra de Deus, que não guarda em seu coração, é semelhante a alguém que faz uma casa sobre a areia. E se você quer o milagre de Deus na tua família, se você quer que o milagre de Deus aconteça na tua casa, você precisa fazer essas 3 coisas que eu disse. A primeira, que Jesus esteja presente, que Ele faça parte do teu contexto familiar. A segunda, que você tenha sensibilidade espiritual, que você perceba que o que você está vivendo naquele momento é necessário clamar em alta voz, não da boca para fora, mas no coração, ao Senhor. É preciso se colocar diante e dizer: Deus, faz um milagre. Como disse Zaqueu: entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Faz um milagre hoje. Transforma tudo o que eu estou vivendo, esse pesadelo que eu estou vendo acontecer na minha casa. Faz isso mudar em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, além de ter Jesus no teu contexto de vida familiar, além de ter a sensibilidade de entender que é espiritual certas situações que você vive, você precisa obedecer a palavra dessa lei. Porque os que ouvem, os que lêem e guardam a palavra do Senhor são felizes. É isso que acabamos de ler em Apocalipse 1. É feliz aquele que guarda a palavra dessa lei. Será feliz a família que tem Jesus no seu contexto, que entende que precisa clamar a Ele para que milagres aconteçam e que sejam obedientes à sua palavra. E aí está a chave do sucesso para que os milagres aconteçam na tua casa, em nome de Jesus. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, que Deus possa fazer morada na tua casa, na tua família, que você tenha sensibilidade espiritual e que, acima de tudo, você obedeça o que diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. E você que está aqui, fique de pé, por favor.